E aí galera, meu nome é Pedro Paulo Parana e esse aqui é o Impressões. Antes de começar a falar especificamente sobre o livro de hoje, eu queria agradecer imensamente a todos vocês que estão me apoiando nesse projeto. Então, continua curtindo e compartilhando. E você que ainda não me segue, segue aí, vá lá, aperta o sininho, curte os vídeos, compartilha, custa nada. Mas agora, sobre o livro de hoje. O livro que eu vou trazer para comentar com vocês é o Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari, ou Yuvão para os mais íntimos. Esse livro, lançado em 2011, só chegou no Brasil no ano de 2015. E essa edição que eu tenho aqui é a edição Pocket, lançada pela editora LIPM. Não foi a primeira vez que eu li esse livro, eu devo tê-lo lido ali por volta de 2017 a 2018 mais ou menos. Mas é um livro que sempre cabe uma releitura. Esse é um daqueles livros que eu sempre pego para folhear. Considero ele um dos meus favoritos. E é uma daquelas obras que mudam a perspectiva de quem lê e ajudam a construir pensamentos no leitor. E o melhor de tudo é que o livro não é escrito por um autoproclamado filósofo anti-vacina, anti-método científico. O Yuval é historiador, com doutorado pela Universidade de Oxford e atual professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Então ele é um daqueles caras que ele tem gabarito para escrever uma obra e influenciar leitores. Esse livro não é um romance, novela ou coisa do tipo. É uma obra histórico-científica. E nela, o Harari vai narrar a história do Homo sapiens, desde o seu surgimento lá há 350 mil anos atrás até os dias de hoje. E o que o torna o livro incrível é que o Yuvão consegue compilar tudo isso em 450 páginas. E o melhor é que ele consegue tudo isso com uma linguagem simples e de fácil compreensão, até para aqueles pouco acostumados com o meio científico. Foda, né? E para fazer isso, o Harari vai dividir o livro em 3 revoluções. E elas são a Revolução Cognitiva, a Revolução Agrícola e a Revolução Científica. Na parte destinada à Revolução Cognitiva, o autor vai colocar seu pensamento, que é basicamente o motor por toda a sua linha de raciocínio. Esse pensamento é que o Homo sapiens domina o mundo porque é o único animal capaz de cooperar de forma flexível e de maneira mais ampla possível. E para o ser humano conseguir isso, ele faz uso de uma capacidade que é só nossa, a de criar ficção. E Harari ele vai ser muito enfático ao dar o seu conceito de ficção. Aqui não vai ter nada sobre como aliens construíram pirâmides ou sobre terra plana, mas sim sobre como dinheiro, nações, direitos humanos e religiões são grandes ideias ficcionais que a sociedade decidiu acreditar e que por isso conseguimos construir civilizações. E vai ser essa a ideia que ele apresenta na primeira parte do livro e que vai permear todo o resto da obra. Um dos exemplos mais legais que ele dá sobre isso é utilizando a marca Peugeot. Isso mesmo, a Peugeot, aquela marca lá de carro. Harari afirma que a Peugeot é uma marca meramente de abstração, na qual nós decidimos acreditar. E ele diz isso porque, segundo ele, a Peugeot não existe de verdade. A Peugeot não é seu criador, que inclusive já morreu há um bom tempo. A Peugeot não são os seus funcionários, porque entra funcionário, sai funcionário, a Peugeot continua lá. E a Peugeot também não são nem suas fábricas, nem suas montadoras, nem suas lojas. Porque vamos supor que houvesse um atentado massificado e combinado ao redor de todo o mundo, onde todas as fábricas e lojas da Peugeot fossem atacadas e destruídas. A Peugeot ainda existiria. Então essa capacidade que nós temos de acreditar em abstrações e até de nos unirmos em torno dela são as responsáveis pela nossa capacidade de coletividade em grandes grupos. Porém, quando o Homo sapiens começou a se unir em tribos cada vez maiores lá atrás, algo impedia a criação de civilizações ainda maiores. E isso era a escassez de alimentos. E é aí que somos apresentados à segunda revolução que Harari vai narrar, a Revolução Agrícola.
Na segunda parte do livro, o Yuval vai falar sobre como a agricultura e a domesticação de animais foram essenciais para o desenvolvimento humano. Tem uma promessa de evitar o máximo de spoilers possíveis aqui, até porque minha intenção é que vocês se interessem e vão ler o livro. Mas eu nem sei o que seria considerado um spoiler da história da humanidade, não é? Mas cabe ressaltar aqui uma curiosidade sobre o autor. O Yuval, ele é vegano, porém é interessantíssimo como ele elogia todo o desenvolvimento humano a partir do nosso consumo de carne e da pecuária, apesar de não passar pano em nenhum momento para as consequências desses nossos atos. Essa é outra característica na escrita do Harari. Ele é muito ácido em várias de suas colocações. Logo após afirmar que galinha e gado são seres com uma população gigantesca na Terra, ele afirma isso aqui. Hoje, o mundo tem cerca de 1 bilhão de ovelhas, 1 bilhão de porcos, mais de 1 bilhão de cabeça de gado e mais de 25 bilhões de galinhas. E eles estão pelo mundo todo. As galinhas domesticadas são as aves mais disseminadas até hoje. Depois do Homo sapiens, o gado, o porco e a ovelha são, nessa ordem, os grandes mamíferos mais difundidos no mundo. De uma perspectiva estritamente evolutiva, que mede o sucesso de uma espécie pelo número de cópias de DNA, a revolução agrícola foi uma grande vantagem para galinhas, vacas, porcos e ovelhas. Infelizmente, a perspectiva evolutiva é um parâmetro de sucesso relativo. Julga tudo segundo os critérios de sobrevivência e reprodução, sem considerar o sofrimento e a felicidade individuais. As galinhas e as vacas domesticadas podem ser uma história de sucesso evolutivo, mas também estão entre as criaturas mais miseráveis que já existiram. Foda, né? Mas essa é a intenção do Harari durante todo o livro. Ele finge que vai por um caminho, vai nos mostrando as diretrizes que ele está construindo, e em determinado momento ele dá uma freada brusca, jogando a gente para outro lado da linha de pensamento dele. Na terceira e última revolução que ele vai tratar no livro, vamos ser apresentados à chamada Revolução Científica. Até o século XX, a ciência era um hobby puramente aristocrático, não sendo acessível para as camadas mais pobres da população. E o pior, que tem gente que ainda defende isso hoje em dia, né? Vamos embora! Com o passar dos anos, outras camadas da população foram tendo acesso à ciência. E segundo o Yuval da Massa, isso só acontece porque a ciência possui um mecanismo de retroalimentação. Só produzindo ciência, conseguimos produzir mais ciência. Mas, seguindo seu tom ácido, o Harari manda essa aqui. Os últimos 500 anos testemunharam uma série de revoluções de tirar o fôlego. A Terra foi unida em uma única esfera histórica e ecológica. A economia cresceu exponencialmente e hoje a humanidade desfruta do tipo de riqueza que só existia nos contos de fada. A ciência e a revolução industrial deram à humanidade poderes sobre-humanos e energia praticamente sem limites. A ordem social foi totalmente transformada, bem como a política, a vida cotidiana e a psicologia humana. Mas somos mais felizes? A riqueza que a humanidade acumulou nos últimos 5 séculos se traduz em contentamento? A descoberta de fontes de energia inesgotáveis abre diante de nós depósitos inesgotáveis de felicidade? Voltando ainda mais no tempo, cerca de 70 milênios desde a Revolução Cognitiva tornaram o mundo um lugar melhor para se viver? O falecido Neil Armstrong, cuja pegada continua intacta na Lua, sem vento, foi mais feliz que os caçadores-coletores anônimos que há 30 mil anos deixaram suas marcas de mão em uma parede na caverna de Chilvet? Se não, qual o sentido de desenvolver agricultura, cidades, escrita, moeda, impérios, ciência e indústria? Foda, né? E aí, o que é que você acha? Deixa aí nos comentários. E daí você fica esperando que ele complete sua linha de raciocínio sobre a Revolução Científica, né? Mas sabe o que ele faz? Não diz nada, porque como todo empreendedor da cultura capitalista em que vivemos, ele deixa aberto para vender um segundo livro.
que ele escreve depois, que é o Homo Deus, uma breve história do amanhã. Esse livro provavelmente vai ser tema de um vídeo aqui no futuro. Espero que vocês tenham gostado dessa impressão de hoje. E antes de sair, não esquece, segue o canal, clica no sininho, dá um joinha no vídeo, curte, compartilha e comenta aqui embaixo. Ah, e também não me esquece de seguir lá no Instagram, é o ubarana_p, beleza? Valeu galera, até o próximo!